Livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, 1924. Capítulo 10. As recordações de vidas anteriores. Escreve-nos o secretário da Society for Psychical Research, 80. Início da nota do redator, 80. Jornal da SPR, V 13, páginas 90 a 96. Fim da nota do redator. Esta narrativa foi-nos enviada pela Sra. Spapleton, em Montagu Square, 46, Londres, W, membro da SPR. A escritora, diz-nos ela, é pessoa de sensibilidade artística muito desenvolvida e musicista particularmente dotada. Foi-nos dado o seu nome confidencialmente. A Sra. Spapleton é íntima da narradora, há muitos anos, e garante a completa veracidade da história. Conta a escritora que, em sua primeira mocidade, transcorrida em Petersburg, via constantemente, em seu quarto, à noite, uma mulher que parecia velar por ela. Foi em vão que procuraram persuadi-la de que se tratava de uma ilusão, ela ficou certa da realidade. Com a idade de 6 anos viu, um dia, sua mãe com roupas a Luís XVI. Deu um grito de espanto, porque eram precisamente estas as vestes da aparição. Fato notável, essa criança desenhava homens e mulheres com a indumentária do século XVIII, apesar de não haver em casa qualquer gravura ou desenho que lhe pudessem servir de modelo. Os homens tinham casacos com grandes abas, calções e sapatos baixos, as mulheres traziam uma montanha de cabelos, tal como as vemos nas estampas antigas. Isso indica uma reminiscência de passados tempos, visto que a criança não tinha sob os olhos esses modelos. Aos 10 anos, diz ela, minha aparição cessou de vir ver-me regularmente. Suas visitas tornaram-se menos frequentes, até que pararam. Quando aprendi história, interessou-me especialmente a vida de Maria Antonieta. Estimava-lhe o nome e vertia lágrimas pelo seu trágico destino. Naturalmente, qualquer criança e mesmo a maior parte das pessoas adultas podem ter simpatia especial por algumas figuras da história, mas a minha era mais que uma simpatia ordinária, era um culto, uma obsessão. Passava horas no Museu de South Kensington, contemplando o busto de Maria Antonieta, examinando-lhe a mesa de toucador, com seus potes de rouge, etc. Posso declarar que minhas horas mais sérias decorreram contemplando esses tesouros, e era com sensibilidade, vizinha das lágrimas, que encarava o busto da rainha. Entretanto, a vida continuou, tornei-me ativa e tive ocupações diversas. A imagem da rainha apagou-se um pouco de minha atarefada existência, posto que sentisse por ela a extraordinária afeição, ela me era mais cara que qualquer outra pessoa no mundo. Sonhava com ela frequentemente, apesar de espaçados, os sonhos tinham sequência mais lógica que os outros, e lembravam-me dos pormenores, ao acordar, representavam eles episódios vulgares da vida corrente. Passavam-se sempre no mesmo lugar, que eu nunca vira. Há cerca de 5 anos, morava em Margate, com a família de um doutor. Formávamos alegre sociedade e nada poderia sugerir a ideia de uma casa mal assombrada. Um dia, entretanto, ao entrar no quarto de dormir, vi a mesma figura, Maria Antonieta, em pé, perto de uma mesinha de madeira. Não havia mesa semelhante no quarto. Apoiava uma das mãos na mesa e me olhava. Não era a mesma expressão, operara-se horrível mudança, parecia desvairada, agonizante, não mais lhe brilhavam os belos olhos e fechavam-me com um olhar estranho, glacial. Sua cabeleira, quase branca, estava apenas atada acima da cabeça, era lisa, chata, sem o penteado de outrora. Não pude mais conter-me, atirei-me para a frente e com um soluço lancei-lhe os braços, exclamando, Maria Antonieta. Mas a aparição desapareceu. Um ano depois, vim a Paris, pela primeira vez, e, entre outros lugares, visitei o Museu Grévin.
Recebi um choque, vendo a exata reprodução de minha visão, em Margate, com suas minúcias. A estátua representava a rainha na conciergerie, apenas, a figura de cera não era como a que eu vi. Não exprimia nenhum traço da agonia que eu notei, então. Os amigos que estavam comigo riram de minhas fantasias e, em verdade, aprendi a ser reservada a respeito de minhas estranhas visões, visto o que, por toda parte, minhas narrativas eram acolhidas com cepticismo. Tive, depois desse incidente, um período de sonhos regulares. Estava no parque, num palácio, em companhia de Maria Antonieta, jogando cartas ou bilhar com Luís XVI, a senhora Elizabeth, ou eu tocava num velho cravo, num salão cheio de gente, e Maria Antonieta, perto de mim, fazia sinal com a mão para que houvesse silêncio. O fato mais curioso a respeito desses sonhos, é que me via sempre como um homem, nunca como moça. No último verão, estava eu numa aldeiazinha, não muito longe de Versalhes. A região deveria parecer-me nova, porque nunca visitara os arredores de Paris. Mas, por toda parte onde passeava, em Saint-Cloud, Marly, Versalhes, tinha a sensação de que já vira todas aquelas paisagens, muito antes. A primeira vez que fui a Versalhes, acompanhava-me uma criada, que ali ia fazer compras. Feitas estas, sugeri a ideia de visitarmos o palácio. Quando lá chegamos, demos-lhe a volta por fora, e apesar de não ter visto nenhum plano desse monumento, indiquei à criada onde se achavam os apartamentos do rei e da rainha. Perguntou-me ela se eu conhecia o palácio. Não, respondi-lhe, nunca vim aqui e não compreendo como sei tudo isto. Ao caminhar pelo parque, pareceu-me ele tão familiar e cheio de lembranças, que não cheguei a precisá-las, porque elas para logo se apagavam, de sorte que tremia, sensibilizada, sentindo horrível pressão na garganta. No dia seguinte, todos os nossos amigos vieram visitar o palácio. Um de nós possuía um livro-guia. Nunca lhes narrara os meus sonhos relativos ao palácio, que eles conheciam melhor que eu. A primeira coisa que verifiquei, ao entrar, foi que tinha designado perfeitamente as diferentes alas dos apartamentos, habitados outrora, por Luís XVI e Maria Antonieta. Atravessamos uma fila sem fim de quartos, mais ou menos semelhantes, e como não havia nenhuma inscrição que indicasse os quartos especiais, foi-me impossível descobrir algo a respeito, exceto no livro-guia. Entretanto, antes que meus amigos pudessem ter tido qualquer ideia, pelo livro, fi-los parar em determinado quarto, tomada da mesma forte emoção dos dias precedentes, e fui direto a uma portinha, que se achava em um caixilho da parede. Ela era dificilmente notada por quem ignorasse a sua existência. Há aposentos mais adiante, disse eu, devo ir lá. Nesse momento, veio a nós um dos guias oficiais. Desejam visitar os apartamentos de Maria Antonieta? Perguntou. A minha resposta afirmativa, abriu a porta para nós. Meus amigos estavam espantados com os meus conhecimentos do lugar e eu os dirigia melhor que o cicerone oficial, o qual mostra ao público apenas o que está catalogado no guia. Achei as portas que davam comunicação para os outros quartos, sem poder explicar como os conhecia. O próprio guia admirou-se e supôs que eu fizera intensas pesquisas histórias. Os locais eram justamente como eu os havia suposto intuitivamente, posto que se tivesse efetuado muitas alterações. Creio que se eu entrasse nesses quartos, de olhos fechados, teria podido reconstituir no papel a disposição exata deles, com seu mobiliário antigo. Trianon. O Trianon me parecia ainda mais familiar, ainda que faltassem muitos objetos, que eu acreditava se deviam encontrar ali. O aposento da música era idêntico ao que eu tinha visto em sonho, quando tocava diante da rainha, só as cadeiras tinham colocação diferente.
Outro fato curioso a respeito do Trianon é este: eu desenhara muitas vezes um monograma M.A. embaixo dos retratos de Maria Antonieta e, como todos sabem, há maneiras diversas de traçar estas letras. Meu monograma, porém, era sempre o mesmo, e descobri que fora o facsimile daquele que se encontra na escala, no Trianon. Mas, o que me perturbou profundamente, ao visitar o Trianon, foi a multidão por meio da qual o guia nos conduziu, através dos apartamentos. Eu tinha quase certeza de que, se pudesse passar um dia ou uma noite sozinha nesses aposentos, veria pessoas que neles habitaram e cenas que ali outrora se desenrolaram. Muitas pessoas há que têm a sensação, ao ver um lugar pela primeira vez, de que já o viram. Pode existir, mesmo, para o caso, uma simples explicação científica, mas eu não me limitava à lembrança desses lugares, fazia mais. Antes de chegar a um ponto, de dobrar uma esquina, podia dizer o que se encontrava além, com pormenores exatos. Assim, por exemplo, quanto ao castelo de Marly, em cujo local só há hoje ruínas, e do qual nenhum guia fala, aí chegando pela primeira vez, descrevi a um amigo o que iríamos achar numa curva do caminho, o que foi absolutamente certo. A própria Paris me parecia menos familiar do que eu esperava. Não podia, entretanto, passar na rua Saint-Honoré, sem que um calafrio me percorresse a espinha, e nada me fazia ir a certo lugar da Praça da Concórdia, antiga Praça da Revolução. Descrevia sempre um círculo em torno dela e tinha um estremecimento de pavor com toda a praça. Uma noite, quando dormia em um hotel situado na esquina da rua Saint-Honoré, fui assaltada por terrível pesadelo. Ouvia os rugidos selvagens da populaça e, olhando pela janela, vi Maria Antonieta passar na carrocinha, e a mim mesmo, na multidão, lutando freneticamente por abrir caminho, enquanto gritava sem cessar: "A rainha, deixem-me alcançar a rainha. Devo chegar junto da rainha." Depois, via-me perto do cadafalso, batendo freneticamente nas pernas do carrasco, para o impedir de executar o seu triste ofício, e a multidão arremessava-me para trás. Dei então um grito horrível, e o meu sonho terminou. Enquanto morei perto de Versalhes, vi muitas vezes Maria Antonieta sentada em uma cadeira, perto de minha cama. Estou agora na Inglaterra, revi a rainha, à plena luz do dia, sentada perto de minha escrivaninha, em atitude de desconsolo. A visão durou apenas alguns segundos. Procurei, muitas vezes, encontrar a explicação desse mistério, que me assombra desde a primeira infância. Parece-me que não poderá haver outra hipótese além da recordação de uma existência anterior. Durante todo o tempo de minha estada em França, acreditei que resolveria o enigma, mas foram vãos meus esforços, o que me causou sensação penosa. Não perdi ainda a esperança de aproximar-me da solução desse grande mistério, quando voltar àquele país. C.A.B. Esta narrativa apresenta características que permitem colocá-la entre as que nos dão provas de uma vida anterior. É de notar tem a testemunha, desde seus verdes anos, desenhado personagens, homens ou mulheres do fim do século XVIII, apesar de não ter tido nunca um modelo diante dos olhos. Há algo mais do que o sentimento do já visto, para as descrições do castelo de Versalhes, desde que essa senhora sabia de antemão onde se encontravam os apartamentos de Maria Antonieta e, no Trianon, reconheceu a sala em que, no sonho, tocava cravo. É provável que fosse por lucidez que adquirisse aqueles conhecimentos, os quais possuiu igualmente para o castelo de Marly, donde só existem ruínas. A visão quase constante, desde tenra idade, de Maria Antonieta, permite supor que existia, entre aquela senhora e a rainha de França, relações anteriores. Creio que este caso é digno da mais séria atenção. Despertar de recordações. No livro Os Mortos Falam, conta Catherine Bates. Devo começar por declarar que, durante muitos anos, tive a impressão vaga,
flutuante, de que um laço mais íntimo do que geralmente se sente ligava-me a um dos meus antepassados. Para ser sincera, acrescentarei que, por vezes, me parecia continuar-lhe a vida. Não tenho qualquer razão valiosa para demonstrar o fundamento dessa intuição, salvo um sentimento de afinidade com um homem, morto há grande número de anos, antes de meu nascimento, e sobre o qual ninguém atraíra minha atenção. Até aqui tudo se poderá explicar por um jogo de imaginação, mas houve uma curiosa coincidência, no curso de uma experiência feita por mim, com uma clarividente que me era completamente desconhecida. Tinham sido descobertas, no escritório de nosso advogado, cartas escritas por esse antepassado, quando era oficial da guarda, há mais de 100 anos. Fui a uma clarividente, a senhora Howard, entreguei-lhe uma dessas antigas cartas e pedi-lhe que me desse suas impressões por psicometria. Esperava que ela me falasse dos primeiros anos do século XIX, mas tal não se deu. Descreveu-me ela o caráter daquele antepassado que, para ela, evidentemente, estava morto e não devia mais reaparecer na Terra. Eu ignorava se as descrições do caráter do escritor de carta eram reais, pois que ninguém me falava dele. Dei em seguida uma carta escrita por mim, conservando-a dobrada, por maneira que ela não lhe pudesse ver a letra. Logo que seus dedos tocaram a escrita, pareceu espantada e exclamou: "Fazem-me observar que eu me enganei no que concerne à última frase que pronunciei precedentemente, com relação àquele que escreveu a primeira carta, porque ele reencarnou no escritor desta nota, cuja presente vida lhe é melhor que a anterior." "Melhor", repliquei eu, "se engana, quer no ponto de vista da situação, quer no dos bens, sua vida presente é muito menos favorecida." "Sob a intuição dos guias", disse a vidente, "ela é muito mais favorável para o seu desenvolvimento espiritual, que é a única coisa de verdadeiro valor." Poder-se-á supor que a senhora leu em minha subconsciência e deu a meus pensamentos uma forma um tanto dramática. De acordo, mas há algo ainda a dizer, que me aconteceu alguns anos mais tarde que não admite a mesma interpretação. A senhora Bates conta que prometera a uma de suas amigas, a senhora Bigelow, fazer-lhe uma visita na Broadway, durante suas férias. Ignorava completamente a existência dessa aldeia, situada em Worcester City, e acrescenta que nunca lhe ouvira pronunciar o nome. Foi aí com uma de suas primas e eis o que experimentou. Cedo-lhe a palavra. Logo que o carro nos depôs à entrada da aldeia, senti aí forte impressão de familiaridade, parecia-me que tinha nascido naquele lugar e que revivia os dias de minha infância. Muitas vezes, antes de chegar a uma esquina, dizia a minha prima: "Já sei o que há cá, é uma herdade ou granja, tomemos outra direção." O fato reproduziu-se muitas vezes, com grande espanto de minha prima, que nada compreendia, mas era forçada a admitir que eu tinha razão. Tudo isso a surpreendia, tanto quanto a mim, porque não havia sombra de dúvida de que eu nunca viera a Broadway, nem dela ouvi falar. Nas cartas encontradas com o nosso advogado, tratou-se de um coronel Ligon, residente na cidade de Worcester, que convidava o escritor para as festas que ele dava. Não havia, porém, menção de localidade, e como eu sabia que aquele coronel se tornou mais tarde o primeiro Lord Beauchamp, supus, naturalmente, que essas visitas eram feitas em Maddressfield Court, sua propriedade. Uma semana depois, indo em visita a uma parenta de minha prima, soube, incidentemente, durante a conversa, que Broadway fora a residência da família Beauchamp, que só habitara Maddressfield nos últimos 50 anos. A senhora Bates faz a suposição de que o morto, com o qual simpatizara, pudesse comunicar por sugestão todos os informes relativos à aldeia de Broadway, mas insinua que lhe é igualmente permitido admitir que são lembranças pessoais as que se lhe revelaram quando reviu a citada aldeia. Essa teoria da reencarnação, diz ela, nada tem de lógica,
pois permite compreender o progresso individual através das existências sucessivas. Parece que estamos em presença de duas espécies de fenômenos, que confirmam a teoria da evolução, visto que um paciente psicômetra encontra, nos dois escritos que lhe são submetidos, o mesmo escritor espiritual, e em seguida a senhora Batty se reconhece na aldeia de Broadway, aonde seu antepassado viera tantas vezes à casa do coronel Ligon, antes de habitar Madersfield Court. O caso de Laura Rainaldi. A interessante descrição relativa ao caso de reencarnação de Laura Rainaldi foi muito bem observado e descrito pelo Dr. D'Urville. Esse trabalho saiu publicado pela primeira vez na Psychic Magazine, de janeiro de 1914, sendo reproduzido pelo Fraterniste. Vou fazer conhecer-lhe as partes essenciais, lamentando que a falta de espaço não me permita reproduzi-lo integralmente. Laura Rainaldi morreu com 45 anos. Graças a seu notável poder, curara uma multidão de deserdados. Os curados, que fazem legião, conservam-lhe um eterno reconhecimento. Vejamos agora o que nos relata o Dr. D'Urville, que a conheceu muito de perto, visto que ela era empregada em sua clínica e foi antiga aluna da Escola de Magnetismo Heitor D'Urville, de Paris. A história que vou relatar aqui poderá parecer estranha a pessoas pouco familiarizadas com os nossos estudos psíquicos. Aos próprios psiquistas, ou pelo menos alguns, ela será de interpretação muito delicada. Espero, em todo caso, que tanto uns como outros tê-la-ão como resultado de um estudo imparcial, e com o mérito de ser a relação fiel de fatos vividos em minha vizinhança imediata. Estranha é por certo esta história, pelo imprevisto dos fatos que a constroem e pela sua interpretação, que é todo um problema filosófico. Como os fatos desse gênero são excepcionais, e ainda, como os já relatados, são, por vezes, apresentados apressada e insuficientemente completados, achei que devia expor esse caso com os seus pormenores, esforcei-me por enunciar, tanto quanto possível, as palavras exatas das testemunhas e por oferecer aos leitores o máximo de garantias, citando por extenso o nome e o endereço dessas testemunhas. Desejo ardentemente que esse método se generalize, visto que já não estamos mais no tempo em que a pessoa precisava esconder-se, para tratar de psiquismo. Apenas, um dos atores da história preferiu ser designado tão só pelas iniciais S.D., lamentando sua reserva. Chamar-lhe-ei M.G. Lamento, tanto mais, quanto se trata de uma das mais conhecidas e consideradas personalidades de Gênova. Enfim, como a narrativa não espera chegar à prova científica que avança, e como não é mais que uma série de coincidências, resolvi também não citar o nome por inteiro da família onde vivera a personalidade da senhora Rainaldi, em vida precedente, e nomeá-la-ei por seu prenome e a primeira letra do nome, Joana S. A família F é de Gênova, não a conheço, nem com ela tenho qualquer relação, poderia ela formalizar-se vendo o nome envolvido numa história de reencarnação. Devo notar ao leitor que as ideias que se vão seguir não são minhas, relatando-as, despojar-me-ei de minha personalidade, de minhas concepções científicas e filosóficas. Quis manter-me no papel passivo de rolo registrador, que toma notas e transcreve. Espero ter colimado o fim. Procurei, de igual modo, ser imparcial. Quanto à interpretação dos fatos, tanto a hipótese materialista como a espiritualista podem sustentar-se com motivos válidos, ilusões ou transmissões de pensamento. Encarei as hipóteses, discutindo-as. Não tenho, aliás, a tola pretensão de querer fechar o assunto. É um estudo que ofereço aos colegas psiquistas. Quando ainda pequena, parece que Laura não era como as crianças de sua idade. Sua mãe, uma senhora que passava dos 50 anos, veio procurar-me em Paris e me afirmou o seguinte:
Laura teve desde os primeiros anos ideias que não compreendíamos, que eram dela mesmo, sem que as tivesse aprendido. Muitas vezes nos bestificava, Sique, com suas histórias, e penso que enlouqueceria se continuasse assim. Sabia que os princípios ensinados pelos padres não são a verdade e suas ideias eram tão tenazes, tão firmes, que recusava obstinadamente ir à missa aos domingos com os seus. Era preciso, continua sua velha mãe, levá-la com uma cachoeire, leia-se chicote, que não esclarecia as ideias da criança. O cura da aldeia interessava-se por Laura, porque ela era inteligente e ele gostava de conversar com ela. A pequena Laura lhe contestava o paraíso, o purgatório, o inferno, e lhe afirmava que o espírito, depois da morte, volta à terra, em outro corpo. O cura então se zangava, ficava vermelho e murmurava entre os dentes: estranha criança. Menina misteriosa. E retirava-se, sonhador, sem ter podido obter da criança um arrependimento ou outra coisa que não fosse amuar-se e declarar: está bom, não direi mais nada. Esse cura exerce seu ministério em Almonte, no Soma, terra natal de Laura, é um velho de 72 anos, chamado Gimbard. As ideias bizarras da pequena não se foram apagando com a idade, quando a linguagem lhe permitia exprimi-las melhor, elas se precisaram. Com 17 anos veio a Minas. Aí era assediada pela ideia de tocar os doentes, para os curar, aos íntimos e aos próximos, nas horas de confidência, expõe suas concepções a respeito da sobrevivência. Chego a 1904, quando ela se casa. Foi-me dado reconstituir as ideias de Laura, a partir desse momento, graças àqueles de seus amigos, que pude encontrar. Ela sabia que os humanos possuem um princípio espiritual e material que sobrevive à morte. Esta sobrevivência, porém, não se dá em um longínquo paraíso ou inferno, é a terra que a alma volta, para reencarnar, depois de haver estado muitos anos no espaço. Laura Rainaldi sabia tudo isso, lembrava-se de já ter vivido e gostava de contar sua vida precedente, sua recordação não era completa, só sabia de algumas passagens, de algumas circunstâncias dessa existência, mas essas passagens, essas circunstâncias eram para ela de uma limpidez inaudita. A casa onde vivera, seu exterior, o parque que a rodeava, os arredores, o céu azul, tudo era presente em seu espírito como um clichê luminoso. Dizia ela que poderia reconhecer sua morada, tão facilmente como um amador de quadros reconhece uma tela que lhe agradou. Via-se a si mesma nessa existência precedente, mas nada sabia das suas minúcias, via-se aos 25 anos e dava de sua pessoa informes precisos. Quanto à família, não se lembrava. Seu marido, Pierre Rainaldi, que mora em Paris, na rua Petrarca, exprime assim suas lembranças, com referência às ideias da esposa. O senhor sabe como eu sou céptico, sobretudo em fenômenos psíquicos. Vejo-me, entretanto, obrigado a reconhecer que há, na história da reencarnação de minha mulher, coisas bem interessantes. Pelo que me diz respeito, pessoalmente, posso assegurar que Laura me fez, desde o começo de nossas relações, a descrição de fatos concernentes a uma existência que ela teria vivido anteriormente. Não me lembro com precisão tudo que me disse, sei, no entanto, que falava muitas vezes de uma espécie de clichê que ela tinha de si própria. Via-se jovem e doente do peito, errando em um grande parque, numa região que não podia nomear, mas cujo céu era puro, uma região do meio-dia, sem dúvida. Apesar de nascida no norte, Laura tem um tipo nitidamente meridional, pele morena, cabelos escuros. Minha mulher explica isto, seu tipo lhe vem da vida anterior. Lembro-me perfeitamente que ela julgava ter achado um dia a sua terra. Ora, no que ela descobriu em sua viagem a Gênova, há coisas que coincidem, de forma estranha, com o que outrora me contou.
Uma sua velha amiga, a senhora do Tileu, que mora na Rua da Martim, número 2, em Amiens, narrou-me, a respeito do assunto de que nos ocupamos, uma história análoga que me expôs o Sr. Rainaldi. Nela encontro alguns detalhes novos. Foi durante as longas noites que passamos juntas, disse-me ela, que minha amiga contava sua outra vida, transcorrida tão depressa, sob um céu mais hospitaleiro que o nosso. Queixava-se do clima frio do norte, seu país tinha outro sol, mais quente e mais alegre. Passaram-se os anos. Laura Rainaldi realiza seus sonhos de infância, toca os doentes para os curar e obtém curas notáveis. O ruído dessas curas se estende como um rasto de pólvora. Ricos e pobres aglomeram-se em seu salão da Rue Enguerrand, em Amiens, para encontrar um alívio a seus males. As pessoas de maior destaque da localidade, juízes, advogados, médicos, vêm consultá-la. Mas a senhora Rainaldi, não gostando de Amiens, quer vir a Paris, justo no momento de sua maior fama, na época em que seus adeptos a veneravam como a um deus, ei-la que deixa bruscamente a clientela. Chamam-na Paris e ela vai para lá. É para completar o seu saber de curadora que se dirige para a capital, inscreve-se na Escola Prática de Magnetismo. Foi aí que a conheci. Notei depressa sua notável faculdade, e assim, em 1911, ofereci-lhe a direção de minha casa de saúde, que ela aceitou. O que a senhora Rainaldi disse em 1911 é D'Urville. Vivi ao lado da senhora Rainaldi desde 1911, posso, pois, observá-la dia a dia e estudar, calmamente, suas faculdades curiosas e ideias originais. Estou em condições de afirmar que ela é, no ponto de vista mental, perfeitamente equilibrada. Não se trata de uma psicopata, não tem nenhuma alucinação, nenhuma ideia mórbida, é uma mulher calma e razoável, tem grande fé no poder curador de sua mão. Os resultados que havia obter, em minha casa, autorizam a confiança em si. É, enfim, uma intuitiva maravilhosa, que me predisse muitos acontecimentos de minha vida, todos imprevisíveis. Declaro, entretanto, não estar convencido de tudo o que me disse ela, em particular das vidas sucessivas. Ser-me-ão precisas provas sólidas e o que colhi só pode ser considerado, já o declarei, como uma série de interessantes coincidências. A senhora Rainaldi falou muitas vezes, diante de mim, de sua última vida anterior, mas não dei muito valor a essas histórias, pois que não via possibilidade de uma verificação qualquer. Laura dizia-me que já vivera, habitara seguramente uma região do sul, sua casa era grande, bem maior que as casas comuns, tinha um terraço para o levante, as janelas eram grandes, numerosas, abobadadas, em cima, havia 2 andares e ainda um terraço no superior. Era nesse terraço que ela gostava de passear, jovem, morena, com olhos muito negros e grandes, estava triste, por se achar gravemente doente, tossia e ia morrer do peito. Seu caráter era altivo, severo, quase mau, a doença tinha irritado, sem dúvida. Vivia inativa e gostava de errar, ociosa, no parque. Este era plantado com velhas árvores, por trás e aos lados havia casas habitadas por um grupo de operários. A morte logo a surpreendeu, aos 25 anos, talvez. Mais de meio século se passou, no qual ela viveu uma vida extraterrestre, depois reencarnou na aldeia de Almont, no Soma. Eis o que eu a ouvi narrar muitas vezes. O testemunho da princesa Fazil. Em junho de 1912, a princesa Fazil, que mora em Paris, estava muito fatigada. Estendera-se no leito. Laura lhe fazia companhia. Começou, então, a princesa a evocar recordações da infância, o Egito, com o céu de fogo, com seus bosques de mimosas, tamarindos, romãzeiras, figueiras, palmeiras, e o Nilo benéfico, de águas verdes ou vermelhas, que a ibis de cabeça negra vem visitar.
E perto do rio a grande casa da família, branca, com seu jardim, que descia até as águas. E eu também, continuou a senhora Rainaldi, conheci o país do sol, não nesta existência. E contou à princesa suas recordações da vida anterior, de si própria, de sua casa, de seus pais. Não sei se foi no Egito que vivi. Mas não me lembro de um grande rio, foi, talvez, na Itália. Aliás, soube sempre que voltaria um dia a esse país, e sei que o reconhecerei, tantas são as imagens que tenho claras a meus olhos. E a princesa sorria, não de incredulidade, mas de surpresa. Como a senhora Rainaldi encontrou sua casa? As coisas estavam nesse pé e os meses passavam, eu me limitava a conceder as ideias da senhora Rainaldi, concernentes à sua vida anterior, o valor relativo que se concede a um sonho, quando sobrevém uma circunstância imprevista. Recebi, em março de 1913, uma carta de Gênova, chamando-me à casa de uma senhora da aristocracia genovesa. Estávamos, nessa época, em pleno segundo Congresso Internacional de Psicologia Experimental, e eu muito ocupado em presidir minha comissão e acompanhar o concurso da varinha mágica. Não podia deixar Paris. Por felicidade, a doente gostava muito da senhora Rainaldi, fora já por ela magnetizada em minha casa, em Paris. Pedi à senhora Rainaldi que partisse para a Itália. A viagem devia ser fértil em curiosas surpresas. Chegando a Turim, a senhora Rainaldi teve a vaga impressão de que o lugar não lhe era desconhecido. Parecia-lhe que já vira sítios como os que se lhe desenrolavam aos olhos. Entretanto, nunca viera à Itália, não lera obras sobre esse país e, principalmente, não acreditava ter visto imagens que o representassem. E o trem corria sempre. Ela chegou a Gênova. Lá, o que não fora até então para a senhora Rainaldi mais que uma impressão, tornou-se certeza. Ela conhecia verdadeiramente essa terra, fora aí que vivera em uma existência precedente. Chegando à casa dos seus hóspedes, referiu-lhe suas ideias e mostrou o desejo de ir em procura de sua casa. Nosso excelente MC psiquista erudito e espiritualista convencido, ofereceu-se para auxiliar a senhora Rainaldi em suas pesquisas. Conhecendo Gênova a fundo, pediu-lhe que desse de sua casa todos os sinais que ela conhecia, e ela disse a MC o que já se leu. Existe, não propriamente em Gênova, mas em suas cercanias, diz MC, uma grande casa que me parece responder à forma, à situação e à arquitetura que você indica. Vamos. MC pede à senhora Rainaldi que o acompanhe. Tomaram um automóvel e atravessaram toda a Gênova. Em breve o carro parou diante de uma grande casa branca. Não é esta, disse a senhora Rainaldi, mas eu conheço muito bem o lugar e minha morada não é longe. Partamos e iremos encontrar, dobrando à esquerda, um caminho que sobe. Desse caminho, perceberemos, através das árvores, o que procuramos. O automóvel marcha, seguindo as indicações da senhora Rainaldi, encontra-se, de fato, o caminho à esquerda, estendendo-se com uma inclinação bastante acentuada, até uma casa branca, que corresponde aos sinais indicados, grande quadrilátero, com seu grande terraço embaixo, terraço em cima, muitas janelas, largas, abobadadas, do estilo da Renascença italiana, à frente, o parque inculto, descendo para os fundos. Ah, diz MC, lá está a casa da família S, família muito conhecida em Gênova. Foi lá que eu morri, acrescentou a senhora Rainaldi, foi ali, naquele terraço, que passeava, fraca, doente do peito. Sofria muito, vivia triste, foi ali que morri na flor da idade, há um século. E o automóvel levou MC e a senhora Rainaldi, contentes com sua descoberta. Iam-se agora procurar as provas. Encontra-se em Gênova um registro de óbito que seria o da senhora Rainaldi.
Voltando à casa de nossos amigos, a senhora Rainaldi, ao jantar, deu pormenores sobre seu achado, evocou com prazer algumas lembranças de sua precedente existência, e depois acrescentou: sei que não estou enterrada, como todo o mundo, no cemitério, meu corpo repousa em uma igreja, tenho disso a convicção. Ficaram todos perplexos. Mas o tempo urgia. A senhora Rainaldi terminara sua missão em Gênova, era preciso voltar à França. Eu tinha com efeito grande necessidade dela para que magnetizasse meus doentes, e ela, por seu turno, desejava estar presente antes do fim do congresso. Voltou. Tive, então, conhecimento de todas as surpresas que lhe reservara a viagem, e tomei desde logo a decisão de fiscalizar, nos limites do possível, o que disse minha colaboradora. Havia muitos pontos interessantes a pesquisar. Primeiro, existira na casa referida, em Genova, uma senhora, que pudesse ser identificada com a hipotética senhora Rainaldi, morena, sempre doente, morta de doença do peito, há cerca de um século. Se essa pessoa existiu, onde estava sua sepultura? Munido desses pontos de interrogação, fiz, por intermédio de um amigo, longas pesquisas em Gênova, elas conduziram a bem estranhas averiguações. A Igreja de São Francisco de Álvaro conserva em seus arquivos os obituários das pessoas falecidas na casa indicada pela senhora Rainaldi, como sendo sua. Nesses arquivos, meu amigo descobriu um registro de que me enviou cópia, e que reproduzo integralmente, com exceção do nome da família, que designo pela letra D. Nele se nota 1. Que há referência a uma mulher, que foi sempre adoentada, o que é conforme o que relatou a senhora Rainaldi. 2. Que essa mulher parece ter morrido do peito, pois que ali se diz que morreu de um resfriamento, o termo morrer de resfriamento é em geral sinônimo de morrer de tuberculose pulmonar. 3. Que o falecimento remonta a cerca de um século, exatamente em 22 de outubro de 1809. 4. Que o corpo da defunta foi enterrado em uma igreja. Notemos, enfim, que no registro nada contradiz o que declara a senhora Rainaldi. Extrato do registro de óbito da paróquia de São Francisco de Álvaro, Gênova. 23 de outubro de 1809, Joana S., viúva de B., que habitava há muitos anos em sua casa, sempre adoentada, e cujo estado de saúde se agravou nestes últimos dias, em consequência de um forte resfriado, morreu a 22 do corrente, com todos os sacramentos da igreja, sendo seu corpo transportado para a igreja de Notre-Dame do Monte. Seguem-se as assinaturas. Uma paciente do Dr. Durville, a senhora Delphis, completa as provas dadas pela senhora Rainaldi. Quando recebi de Gênova o atestado de óbito, que seria o da senhora Rainaldi, eram cerca de 9 horas da manhã. Achava-me à mesa e fazia o meu pequeno almoço, estava nesse dia atrasado para com as minhas ocupações. Muitos doentes me esperavam. Bebendo à pressa o conteúdo de minha xícara de leite, abria igualmente à pressa minha correspondência, contentando-me em lançar a vista sobre a extensão, a letra, a natureza e a assinatura, reservando-me depois para a leitura. O atestado teve a mesma sorte, a carta, com os selos italianos e a letra do meu amigo de Gênova, indicara-me a proveniência do papel e sua natureza. Vi algumas palavras do texto, as assinaturas e nada mais. Fechei a carta, coloquei-a sobre a mesa com as outras e fui ver meus doentes. Pela manhã, veio-me a ideia do registro. Falei dele a uma amiga que pediu informes. Respondi-lhe, mais ou menos. Não o li, sei apenas que vem de Gênova, que é o extrato do registro de uma paróquia, mas não sei qual, que o prenome da defunta é Joana, e creio também que o nome da família começa por D. É tudo o que sei. Tive então a ideia de entregar o ato genovês a um dos meus amigos videntes, a ver se ele me poderia revelar alguns fatos interessantes, verificáveis, para evitar, porém,
tanto quanto possível, o elemento transmissão do pensamento, esse grande escolho da vidência, procurei fazer com que nenhuma pessoa, das que me rodeavam, pudesse ler o conteúdo do registro. Conhecendo-o, poder-se-ia, quem sabe, agir telepaticamente sobre o paciente adormecido e falsear, talvez, a natureza do resultado. Tomei, pois, o papel e, sem que eu mesmo lhe lançasse de novo as vistas sobre o conteúdo, meti-o num envelope, que fechei. Só eu o tinha visto, em Paris, e dele sabia apenas as palavras precedentemente lidas. Recebi logo uma de minhas pacientes, a senhora Delphis, adormecia e lhe dei o papel, sem lhe dizer a menor palavra relativamente ao que dela desejava. Sessão de 28 de maio de 1913, instalo-me em minha escrivaninha, tomo a pena e anoto tudo o que diz a paciente, sem dizer sim ou não, se está certo ou errado. Transcrevo aqui as notas tais como se encontram em meu livro de observações. Este papel vem de longe. Espero que me oriente. Vejamos, é dali, indica o meio-dia. Sim, mais longe, deixo a França, mas sem atravessar o mar. Ah, aí estou, é a Itália, há o mar perto, um ponto, é Gênova, desde que faço experiências com pessoas adormecidas, é a segunda vez, apenas, que uma paciente me pode dizer o nome preciso de uma cidade. Silêncio, eis-me em uma grande casa, que bela casa, branca, grande sem ser imensa, mas que estilo é esse? Vejo grandes janelas, e acima outras menores, abobadadas, até aqui tudo é rigorosamente igual às declarações da senhora Rainaldi. À esquerda, olhando para a fachada, vejo uma torre. Sobe-se por muitos degraus a um grande vestíbulo lajeado, chato. A casa fica numa inclinação, o jardim alteia-se por trás, tudo muito exato. Na fotografia da casa que publiquei não se vê a fachada principal e, por consequência, os degraus. Não podemos tirar a fotografia por outra forma. Mas, que devo encontrar nessa casa? Pergunta a senhora Delphis. Noto aí muita gente. Procure, disse eu, uma senhora de que trata o papel que tem em mãos. Uma senhora? Ah, sim, eu a vejo, mas a senhora morreu. Pode dar-me o seu nome? Um nome, é muito difícil. Procura, suspira, depois. Não sei se me engano, vejo Joana. E o nome de família? Espere, vêm-se muitos, Broglie, acho que esse nome tem relação com o que nos interessa, não o posso ver com os olhos, encontro ainda dois que começam por M. Modena. Médicis, tudo isso é ruim. Ah, vejo agora um segundo e o nome tem 7 letras, a segunda poderia bem ser uma, e vejo 2 F no meio, muito exato. A paciente está fatigada, desperto-a. Sessão de 4 de junho de 1913, adormeço a senhora Delphis, quando ela se acha em sonambulismo, dou-lhe mesmo o envelope fechado, que contém o registro, e digo-lhe somente: continue a descrição que deixou na sessão precedente. E então, depois de alguns instantes, diz ela: aí estou, vejo Joana em uma grande casa de Gênova. Ora, mas como ela sofre! Tosse. E depois, não é doce de gênio. É um caráter altivo, não a vejo viver muito tempo, vejo-a morta, um silêncio. Então, que devo ver? Tudo aqui é de acordo com o quadro que a senhora Rainaldi tinha pintado de si própria. Continue, disse eu, a ver a senhora Joana. Que quer que veja seu respeito? Ah, espere, parece-me que ela não foi enterrada, como todos, em um cemitério. Então, onde poderia ter sido enterrada? Doutor, não sei se me engano, mas parece que em uma igreja. Creio interessante acentuar que, até então, a minha paciente só tinha dito coisas por mim conhecidas, e aqui começam as verdadeiras revelações. Em uma igreja. Sim, a igreja é retangular,
quase quadrada, com colunas à entrada e pilares mais adiante. Joana está lá num túmulo, ele é perto do altar e bem modesto, a pedra não é horizontal, mas vertical, e por trás vejo 7 esquifes, contém pessoas da família de Joana, e o ataúde desta se acha situado junto à parede. É só o que vejo. Estou fatigada. Ah, vem-me uma ideia. Essa Joana não tem descendentes em França. No meio-dia vejo muitos. Não sei absolutamente nada. A sessão foi longa, desperto a senhora Delphis. A senhora Rainaldi nunca me dissera que, depois de sua curta existência, fora enterrada numa igreja. Procurei, pois, saber se a paciente tinha visto certo. Abri o envelope que continha o registro de óbito e li: seu corpo foi transportado e enterrado na igreja de Notre-Dame do Monte. Teria eu lido inconscientemente o registro, antes de o meter no invólucro, e a revelação fornecida pela paciente não seria mais que um fenômeno de leitura nas profundezas de meu cérebro? Quem sabe? Em todo caso, no que se refere à descrição da igreja, não foi o informe lido em meu subconsciente, pois que não a podia absolutamente saber. Ignorava, com efeito, como era construída aquela igreja, porque nunca fui a Gênova. Para verificar a justeza da vidência da paciente, escrevi a meu amigo genovês e lhe mandei cópia da narrativa da vidente, pedindo que ele mesmo observasse o que havia de verdade nas revelações. Alguns dias depois recebia uma carta de que extraio as passagens seguintes. Meu caro doutor, fui domingo de manhã à igreja. Não me pude entregar a todas as investigações necessárias, porque a igreja estava ocupada com o serviço da missa. Procurei em vão o túmulo, perto do altar-mor, que se encontra na cripta, então cheia de gente. A igreja é efetivamente retangular, quase quadrada, com colunas à entrada e pilares em seguida. Voltarei na próxima semana. Alguns dias depois, recebi novos informes de Gênova. Meu amigo C voltou à igreja, fora das horas do serviço religioso. Eis um trecho de sua carta. Envio-lhe a fotografia da igreja, não a pude tirar de outra forma, em razão da topografia do lugar. Ah, com efeito, como disse sua vidente, um túmulo, é o da família S apenas, não está situado ao lado do altar, mas embaixo. Sobe-se aí por uma escada. Essa carta retificava em parte a precedente. Havia um túmulo na igreja. Apenas o local era inexato. Não pude saber nem o número de defuntos sepultados nesse sarcófago, nem o sítio ocupado por Joana. Foi lamentável. Escrevendo ao meu amigo, pedi-lhe indagasse se a família S tinha representantes no sul da França. Depois de muitas semanas, respondeu-me ele. Não há membros da família S no sul, mas existem no Principado de Mônaco, não é longe do sul da França. Com efeito. Sessão de 11 de junho de 1913, paciente, Sra. Delphis, experimentador, Dr. Durville, testemunhas, André Durville, Sra. Rainaldi. Adormeço a Sra. Delphis. Como precedentemente, quando ela está sonambulizada, peço que se transporte de novo a Gênova. Diz ela espontaneamente. Mas Joana está agora reencarnada, sinto-me atraída para o norte da França, uma região plana, de campo, pequena aldeia, perto, porém, de uma grande cidade. Porque vejo essa aldeia. Noto como um arco-íris que liga a igreja onde repousa o corpo de Joana à aldeia. Mas que significa o arco-íris? Quer dizer que há uma estreita relação entre os dois países, que ele toca. Sim, é nessa aldeia que Joana reencarnou. Mas, como quer que conheça uma aldeia no norte da França com os sinais que me dá? Espere, na cidade vejo um rio muito importante, e depois uma bela igreja. Ah, mas é muito bela. Há uma grande catedral gótica, silêncio. Mas eu conheço essa catedral, é a de Amiens. Então Joana reencarnou numa pequena aldeia, perto de Amiens.
É isso. Pode descrever-me a casa? Espere, procuro-a. Ah, Eila, como é bizarra, não tem nada de bonita, você sabe como é diferente da de Gênova, é uma casa pequenina, simples. Entre e diga-me o que vê. Entro numa grande sala, depois de ter subido 2 ou 3 degraus, vejo outra sala e em frente uma escada de madeira, que conduz ao celeiro. Há aqui uma inexatidão, vê-la-emos já. Noto na casa uma jovem, é ela que me interessa, é Joana reencarnada, mas por que se reencarnou nessa casa tão modesta? Vejo-lhe os pais, são bons e simples camponeses. Que percebo? Acabo de ver, de repente, a pequena toda vestida de azul. E como eu não compreendesse nada de toda essa história. De azul, que quer dizer? É seu corpo que é azul? Não, quero dizer que ela está vestida de azul, roupas azuis, meias azuis. Mas o que significa, é um símbolo, sem dúvida. Não creio que seja um símbolo, quer dizer que a criança está vestida de azul. Já viu crianças vestidas de azul? Certamente, no campo vêm-se muitas vezes as crianças de azul, e vestem-nas de azul até os 9 anos. Surpreendido pelo que acabo de ouvir, lanço um olhar à senhora Rainaldi, que está sentada atrás de mim, numa poltrona. Ela faz-me um sinal, sem dizer palavra, de que é exato o que declara vidente, e que é preciso deixá-la continuar. Então me explique por que esta criança está de azul. Vejo-a agora maior. Está vestida como toda a gente. Deixa-se do seu torrão natal. Vai à cidade vizinha, sem dúvida, mas não fica aí. Vejo-a, senhora. Ah, a vidente espanta-se e continua: oh, quem entra aqui? Ninguém entra na sala, foi meu irmão André quem fez ruído, mexendo-se. Não, alguém entrou com o senhor, é a senhora. A senhora? Que senhora? Joana reencarnada? Sim, é ela mesmo, ela está lá, vejo-a. Ah, mas, e dirige-se à senhora Rainaldi, mas é possível, confunde-se com ela. Que quer dizer? Você se ilude. Não, asseguro, fazem-me compreender que Joana e a senhora Rainaldi são a mesma pessoa. Como, a mesma pessoa? Perfeitamente. Não o sabe. Eu o compreendo agora. Diga-me, a senhora Rainaldi não nasceu perto de Amiens? Então, é isto. É bem dela que se trata. A senhora não se vestia de azul quando era pequena? Sim, sim, responde a senhora Rainaldi. Estando a paciente fatigada, suspendo a sessão. Curiosas declarações. As sessões de 28 de maio e de 4 de junho foram muito curiosas. A senhora Delfis, sem nada conhecer da história da senhora Rainaldi, fizera interessante descrição dos lugares que ela teria habitado. Em seguida, indicou a existência, nesses lugares, de uma senhora Joana, que correspondia aos sinais dados pela senhora Rainaldi. Revelava-nos, em seguida, que Joana fora enterrada numa igreja. A 11 de junho, a senhora Delfis nos diz que Joana reencarnara em uma aldeia, perto de Amiens, fez descrição da casa natal, afirmou que Joana, criança, vestia-se de azul e acabou por declarar: Joana reencarnada é a senhora Rainaldi. Comentemos, agora, esta última sessão. A vidente assegura-nos que Joana reencarnou perto de Amiens, em uma aldeiazinha. Ora, a senhora Rainaldi nasceu em Almont, a 25 quilômetros de Amiens. Ela não podia conhecer esse pormenor. Quanto à descrição da casa natal, a paciente disse coisas que correspondem à casa em que nasceu a senhora Rainaldi, do que me assegurei, indo a Almont. A casa, com efeito, tem modesto aspecto. Entra-se, desde logo, na sala principal e percebe-se outra à direita, mas a escada assinalada pela vidente não existe, só há um degrau na porta, em lugar de 2 ou 3. Consultando a mãe da senhora Rainaldi, soube o doutor que Laura fora consagrada ao azul, em seguida uma novena que coincidira com seu restabelecimento.
A crítica do Dr. Gaston D'Urville, após a narrativa do caso de Laura Reinaldi, não me parece suficiente para suprimir por completo a hipótese de uma sua vida anterior. Com efeito, não é possível recusar o testemunho da mãe de Laura, quando ela afirma que sua filha falava ao cura de uma existência passada. Verificamos já que certas crianças têm a intuição de haver vivido anteriormente e veremos que há outras que conservam indiscutíveis lembranças de suas vidas anteriores. A objeção de que uma criança ignorante poderia formular tão complicado pensamento não é muito válida. É possível que, ouvindo dizer que ela tinha um tipo meridional, Laura se imaginasse nascida outrora em uma região do meio-dia, sob o belo céu azul da Itália. Poderia ser, ainda, e é a objeção mais séria, que, durante o sono, tivesse, por clarividência, visitado o país dos seus sonhos, e que, acidentalmente, parasse nos arredores de Gênova, diante da casa de que deu, antes de tê-la visto, tão exata descrição. Isto seria já um curioso caso de lucidez, mas esta hipótese está longe de explicar todas as circunstâncias. Não explica, com efeito, o conhecimento de que uma senhora, do começo do século XIX, tivesse morrido de doença do peito, nessa casa, nem que fosse inumada em uma igreja, nem a certeza que tinha Laura, em sua infância, de haver vivido anteriormente. Parece, pois, ressaltar, do exame dos fatos, que a hipótese mais provável, porque é a que melhor explica todos os incidentes desse caso notável, é a persistência de Laura Reinaldi. O Dr. Gaston D'Urville não lhe é sistematicamente hostil, pois que declara, ao terminar seu estudo: agora, trata-se de um caso de reencarnação, confesso que nada sei, mas acho que a hipótese reencarnacionista não é, neste caso, mais absurda que qualquer outra. A ilusão, a autossugestão, a lucidez e a evidência não justificam tudo. Podem, talvez, explicar muitas coisas. Há lugar para outras hipóteses, a reencarnação é do número delas. Sim, meu caro doutor, aqui é, indiscutivelmente, a melhor de todas.